Capítulo 6. Invisíveis. Lili acordou no meio da noite com o cheiro floral de Eva ainda em sua pele. O calor da mãe foi substituído por um arrepio de frio, mas Lili sentia-se serena e em paz. Embora a manhã não estivesse nem perto de chegar, ela estava totalmente desperta. Uma iridescência azul sutil iluminava o quarto. Apenas o suficiente para lançar sombras no teto de pedra. Olhou à sua volta na esperança de ver Eva e ficou desapontada. Ao longe, ouviu vozes baixas e sussurros. John estava falando com alguém. A outra voz não exatamente falava, parecia cantar. Ainda não decidi, disse John. Sim, precisamos contar para ela em breve. Os reparadores e curadores trabalharam com afinco para curá-la, mas só podem ir até certo ponto. Quando o assunto é a mente, o coração e a alma, até mesmo o melhor bisturi tem suas limitações. O cantor falou por algum tempo, cada palavra vibrando pelo corpo de Lili e afrouxando nós em seus músculos. A voz era irresistível e ela sorvia como se fosse ar. Tentando absorver a melodia, quase adormeceu de novo. Obrigada por dizer isso, falou John. Mas, se me permite a ousadia, posso perguntar por que Deus não a curou diretamente com sua palavra? A resposta veio outra vez na forma de canção. E outra vez ela ficou deitada ali, de olhos fechados, deixando-se invadir pelo som das palavras. Não conseguia explicar porquê, mas dentro dela crescia uma sensação de que ficaria bem, independentemente do que acontecesse. Isso a fez lembrar-se como se sentira quando estava próxima de Adonai. Sim, eu confio, retrucou John. Confio tanto no amor quanto nos desígnios de Deus. Mas está dizendo que isso é extraordinário. Tem certeza de que ela é uma testemunha? No instante em que ouviu John se referir a ela como testemunha, memórias vívidas de suas alucinações lhe voltaram à mente, deixando-a sem fôlego. Não sentiu medo e sim uma onda inesperada de ternura e esperança. 3 mundos colidiram dentro dela. O primeiro desconhecido, com exceção de alguns flashbacks. O segundo, repleto de alucinações, nos quais ela era a testemunha dos inícios. E por último, e de certa forma o mais estranho de todos, o mundo em que ela estava desperta, mantida em transe pelo canto sobrenatural de alguém. Não havia como saber qual desses mundos era real, se é que algum deles era. Lili é tão jovem, disse John, com uma tristeza indisfarçável na voz. E está tão ferida. A resposta foi uma gostosa risada, notas alegres derramando-se umas sobre as outras. Lili quase riu também. Você tem razão, disse John. Estou velho e cansado, mas não estou sozinho. Sou uma figura muito diferente daquele homem cheio de energia que fui na juventude, como você bem sabe. Imaginar John como um jovem vigoroso fez Lili sorrir. Essa fantasia a fez pensar em Adão, tão seguro do amor e do carinho de Deus. Mas espere, isso tinha sido o mundo dos sonhos, e este era o mundo real. Ou seria o contrário? Ou será que a Terra, seu misterioso lugar de origem, era a realidade? Como você poderia cantar para ela? Perguntou John, retomando a conversa. Como cantou para mim quando fui a testemunha? Sinto que ela vai precisar da força da sua canção hoje. E foi exatamente isso que a voz fez. Mesmo que Lili quisesse abrir os olhos, não conseguiria. Pela primeira vez em qualquer daqueles mundos, ela pôde realmente descansar.
A paz atingiu-a como um fluxo das marés, subindo aos poucos por uma pele até ela ficar envolta por completo na canção. Naquele momento solitário, não sentia nenhuma dor. Uma grande agitação de vozes e passos apressados a despertou. A atividade era intensa ao redor de Lili, mas permanecia fora do seu campo de visão. Por trás daquela algazarra, ela ouvia cliques mecânicos e cordas sendo apertadas. Às vezes ouvia o bip de um circuito eletrônico e uma exclamação de alegria ou frustração. Então John apareceu perto dela com um sorriso. Hoje é um dia importante. Fizemos muitos avanços desde o dia em que você conseguiu mover a cabeça sozinha. Mas isso foi ontem, não? A voz dela soou estranha aos seus próprios ouvidos. Ora, ora, ouça só você. A rouquidão foi embora. John parecia satisfeito. Respondendo à sua pergunta, isso foi há 3 dias. Eu estive dormindo esse tempo todo? Pairando, para ser mais preciso. Pairando? Sim, pairando, definitivamente. Você vai me explicar isso ou não? John pensou por um instante antes de responder. É como se tivéssemos levado você para conhecer a morte, mas sem deixar que você apertasse a mão dela. Quer dizer que eu estava em coma? Coma? Exclamou ele. Bem, não conheço essa palavra, mas se ela significa um procedimento no qual você é colocada propositalmente em estado de inconsciência, de modo a acelerar um processo de cura, então sim, você estava em coma. Está mais claro agora? Ela concordou com a cabeça. Os olhos de John se iluminaram. Faça isso de novo. Isso que? Perguntou ela. Você concordou com a cabeça. Percebendo o que havia feito, ela abriu um sorriso e repetiu o gesto. O movimento simples provocou uma série de vivas por todo o recinto. Nós afrouxamos a proteção em volta de sua cabeça e estimulamos seus músculos, explicou ele. Agora você deve ter uma maior amplitude de movimentos e mais controle de suas extremidades. John, disse ela interrompendo-o, você está falando como se eu fosse um experimento. Quem são essas outras pessoas? Posso ouvi-las, mas não consigo vê-las. Ele ergueu a sobrancelha surpreso. Você consegue ouvi-los? Que estranho. Normalmente as vozes deles são imperceptíveis para os humanos. Por essa eu não esperava. John ergueu as 2 mãos e se virou para trás. Lili quer saber quem está aqui. Devemos contar a ela? O silêncio momentâneo foi quebrado por um som agudo parecido com uma campainha. Então está bem. John se virou de volta para ela. Vamos lá. Hoje temos conosco um grupo de curadores e reparadores, além de alguns técnicos, construtores, desenvolvedores e ajustadores. Ele indicou vários pontos do quarto enquanto dizia o nome de cada grupo. Temos também muitos mensageiros, que se movem tão depressa que nem eu consigo vê-los. Um pensador, um vidente, um cozinheiro e um tecelão. Temos as cuidadoras de sempre. Nenhum sábio, também não tem nenhum inventor. Cantor ou gerente, mas há um cronometrista e um ranheta. E há sempre alguns invisíveis, mas nunca se sabe quem ou quantos são, a não ser que eles queiram que você saiba. Quero vê-las. Bem, isso não é possível. Ele se inclinou e sussurrou com um sorriso debochado. Eles são invisíveis. Não estava falando dos invisíveis. Quero ver os outros, os reparadores e curadores que têm cuidado de mim. Aliás, por que há técnicos e construtores aqui? John refletiu um pouco. Não sei se é uma boa ideia. Quando você pensa em um reparador ou curador, sua mente evoca imagens de médicos e enfermeiros. E não é isso que temos aqui.
Ele fez uma pausa e meneou a cabeça para alguém que ela não conseguia ver. O pensador concorda comigo. Posso ver nossos reparadores e curadores. Pode provocar uma recaída. Você está me assustando. Minha imaginação provavelmente é pior do que a sua realidade. Ah, neste caso específico eu duvido. Você precisa confiar em mim. Ele se deteve outra vez, tornando a correr os olhos pelo quarto, e então se voltou para ela. É uma decisão unânime. Talvez possamos mudar de ideia em algum momento, depois que você estiver recuperando plenamente suas forças. Isso não soou nada bom e John se apressou a acrescentar. Mas posso lhe dizer uma coisa que vai melhorar sua perspectiva. Estamos prontos para transferi-la para o quarto grande e inclinar seu leito para que você tenha uma visão mais ampla do lugar onde está. Agora, quando eu disser, quero que tente mover os dedos das mãos e dos pés. Ela tentou, mas nada aconteceu. Espere, não tente antes de eu sinalizar. Não vai dar certo enquanto não estivermos prontos do nosso lado. Nós precisamos conectar algumas coisinhas e eu já lhe digo quando for a hora. Está bem? Ela assentiu, em parte porque achava que se tentasse falar, só conseguiria chorar. Sentia-se como uma prisioneira que tivesse ouvido que a liberdade estava a caminho, mas que temia que a notícia fosse para outra pessoa. Alguns minutos depois, John exclamou: Pronto, tente agora. Ela conseguiu mover os dedos das mãos e dos pés. Uma comemoração discreta pareceu ressoar pelo quarto. Lili imaginou pessoas se cumprimentando e soltando vivas. Pensou até ter ouvido o espocar de uma rolha e sentir o cheiro de morangos. Teve vontade de rir. Sua cama foi movida para fora do quarto em silêncio absoluto, como se deslizasse sobre a superfície da água. À medida que se deslocava, Lili percebeu que aquilo que achara ser um teto sobre a sua cama era, na verdade, uma grande liteira. Eles passaram por baixo de uma arcada gigantesca de pedra e então entraram em um espaço aberto e amplo. Uma brisa, a primeira que conseguia se lembrar naquele mundo, soprou pelo seu corpo coberto e brincou em seu rosto. A maresia entrou em suas narinas. O som das ondas distantes e os gritos de gaivotas e andorinhas do mar encheram seus ouvidos. O efeito relaxante a fez se lembrar de uma coisa. John? Sim, estou aqui. Com quem você estava falando algumas noites atrás? Falei com muitas pessoas enquanto você dormia. A que falava cantando? Depois que a cama foi posicionada no local escolhido, o rosto de John surgiu sobre o dela novamente. Imagino que tenha me ouvido conversar com Han-El, disse ele. Ao ouvir este nome, Lili sentiu um calor atravessar seu corpo, uma energia que reanimava seus músculos e ossos cansados. Han-El? Ela ignorou a pergunta. Vamos começar a incliná-la um pouco para cima. Basta pressionar alguns botões para sua cama se transformar em uma cadeira de rodas. Não vamos fazer isso hoje, mas aos poucos, à medida que você for ficando mais forte. John sumiu de vista. Por que ele cantava em vez de falar? A língua de Han-El é mais antiga e avançada do que a nossa. Ele reapareceu do outro lado da cama. Com um pouco de sorte, quando erguemos você, sua cabeça não sairá rolando do pescoço. E ela franziu as sobrancelhas preocupada. Foi uma brincadeira, Lili, disse John rindo. Você está tão séria que não pude resistir. Não há a menor possibilidade de sua cabeça cair. Não tem graça, ela fez uma careta, porque eu não conseguia entender o que ele estava cantando. John sumiu de novo. Muito bem, lá vamos nós, disse ele de algum lugar. Isso vai ser bastante tedioso. Vamos aumentar um grau de inclinação a cada 15 minutos. A meta de hoje são 30 graus, portanto, pouco mais de 7 horas. Está pronta? Prontíssima, disse ela, e nada aconteceu. Ou pelo menos foi o que pareceu.
John, estou aqui, monitorando seu progresso. Está tudo correndo bem. Qual era a língua que Rael estava falando? Insistiu ela. A mesma que eu e você. Não, não era. Eu teria entendido. E não entendeu? Lili quase afirmou que não, mas parou para pensar melhor. Embora não pudesse repetir as palavras que Rael tinha pronunciado, de certa forma entender o significado delas. Ele havia falado de paz e repouso, para John oferecer a resposta às suas perguntas. Você já subiu um grau, anunciou John. Muito bem. O que é uma testemunha? Perguntou ela. Você está cheia de perguntas hoje, retrucou ele, achando graça. Fiquei sabendo que você é o homem das respostas. Ela ouviu passos e John reapareceu ao lado da sua cama. Não tenho todas as respostas, mas talvez algumas. Uma testemunha é alguém escolhido para um propósito divino. Ela deve observar Deus em ação e depois relatar o que viu. Ele tossiu e desviou o olhar. Ela ou ele. Embora Lili desejasse ardentemente entender o que John e Eva queriam dizer ao chamá-la de testemunha, o aparente constrangimento dele fez com que ela hesitasse. Aquela conversa se aproxima de forma perigosa do que acontecia nos sonhos de Lili e da possibilidade de sua mente estar tão danificada quanto seu corpo. Além disso, ela se dava conta de quanto se importava com a opinião de John a seu respeito e que lhe dava uma sensação incômoda de vulnerabilidade. Rael é uma testemunha? Rael? Oh, não! Rael é um amigo querido que esteve ao meu lado durante muitos momentos maravilhosos. E durante alguns momentos difíceis também. Ele pôs a mão em concha perto do ouvido, então se deteve por um instante. Ah! Eles estão me dizendo que você acabou de subir mais um grau. Ele continuou a incentivá-la, comunicando a cada 15 minutos que sua cama havia subido mais um grau. Aos poucos, ela pôde notar a diferença. Seu mundo estava se inclinando gradativamente para a vertical. Em algum ponto entre 6 e 7 graus, seu corpo reagiu. O aposento onde estava oscilou e começou a rodopiar, fazendo uma náusea súbita tomar conta dela. Parem, gritou John. Esperem um pouco até que ela se acostume. Lili tentou concentrar a mente em Rael e em sua canção. Como um imã, a música dele a atraiu de volta para as cenas que havia testemunhado. Quase uma hora se passou antes de seu estômago se acalmar o suficiente para encarar a próxima elevação. À medida que o tempo passava e seu ângulo de visão aumentava, Lili percebeu que estava diante de uma imensa janela. O céu cor de cobalto estava quase limpo, com apenas uma ou outra nuvem sendo soprada pelo vento. A paisagem a fez se lembrar dos locais que visitara em seus sonhos. John, você acredita em Deus? Não, respondeu ele depois de pensar por alguns instantes. Eu também não. Ele tocou seu braço. Lili não tinha percebido que ele estava bem ao seu lado. Palavras como Deus e acreditar muitas vezes são desprovidas de sentido. Eu não acredito em Deus. Eu conheço Deus. E quando você conhece alguém, acreditar deixa de ser relevante. Lili não entendeu. Ran-El é Deus? John riu alto, calando todos os demais sons ao redor deles. Não, minha querida. Você parece ter ficado muito impressionada com meu amigo, o que é bastante compreensível. Ele é um dos servos de Deus. Inclinando-se para perto dela, John sussurrou. Ran-El é um anjo. O horizonte começou a surgir em seu campo de visão e Lili sentiu-se tonta novamente. Mais uma vez foi necessário interromper um processo até ela se habituar à nova posição.
Se precisar vomitar, vomite, sugeriu John. Talvez você se sinta melhor. Detesto vomitar. Certo, então fique quietinha até eu voltar, está bem? Sim, concordou ela. A linha em que o horizonte encontrava o oceano já estava totalmente visível quando John anunciou que era hora de descansar. Em poucos minutos, todo o ruído ao redor desapareceu, sendo substituído por um silêncio revigorante. John saiu por alguns instantes e voltou com uma tigela de sopa que cheirava maravilhosamente bem. O estômago de Lily roncou. Logo receberemos visitas, anunciou John, sentando-se numa cadeira ao lado dela. Eu os mantive longe o máximo que pude, mas eles são insistentes. Por que querem tanto me ver? Perguntou Lily. Letty diz que tem algo a ver com uma antiga profecia. Saberemos mais no momento certo. Quando você puder se sentar, eu permitirei que eles venham. Mas por hora, John pegou um pouco de sopa da tigela com a colher. Como recompensa por todo o seu esforço, vou alimentá-lo. Os cozinheiros e os cuidadoras prepararam isso especialmente para você. Comer e beber são fundamentais para a sua recuperação. Experimente. Sei que está muito saboroso. Ele levou a colher à boca de Lily. A sopa estava bem temperada e deliciosa. Lily sentiu o alimento quente e reconfortante se espalhar dentro de seu corpo, despertando habilidades naturais que até então estavam adormecidas. A princípio, ela se engasgou e cuspiu, mas riu enquanto John limpava os respingos de caldo no rosto dele para depois levar-lhe de novo a colher à boca. Assim continuaram durante alguns minutos, devagar, com cautela, até que ele se recostou na cadeira. Sei que você quer mais, mas por enquanto chega. É melhor não ficar cheia. Tudo bem. Ela respirou fundo, sentindo os pulmões se expandirem e retraírem, saboreando o cheiro do mar e das flores enquanto o dia começava a cair lentamente em direção ao horizonte. Tirando o fato de ainda estar quase totalmente imóvel, não se lembrava da última vez que se sentira tão bem. Pelo menos quando acordada. Se eu conhecesse Deus, gostaria que ele fosse como você, disse ela. John largou a tigela e olhou para Lily, os olhos cheios de lágrima. O Deus que você conhece tem um nome? Ela se perguntou se um nome poderia abrir a porta entre seus sonhos e aquela realidade. Adonai, Elohim, Homem Eterno. Deus tem muitos nomes. Cada um revela uma faceta do caráter e da natureza dele. Nenhum é suficiente, mas cada um tem a sua importância. Alguns são profundos demais para serem expressos em palavras. Quer dizer, não podem ser articulados como sons. Outros são fáceis de falar, de identificar. Você acha que Deus me colocou no seu caminho porque o ama? Não foi isso que disse? Acho que sim. Qualquer pessoa pode se tornar um descobridor, como eu me tornei. Esse é um dos riscos mais maravilhosos da vida. Quando alguém vive tanto tempo quanto eu vivi, acaba percebendo que nunca pode se afastar de uma descoberta. Pode até tentar, mas ela vai persegui-lo até você se responsabilize por ela. A única coisa que muda mais você do que se tornar um descobridor é quando você mesmo é descoberto. Alguém descobriu você, John? Perguntou Lily, atraída pela introspecção dele. Essa é uma outra história. Ele suspirou e hesitou por um segundo. Meu primo. Foi o meu primo quem me encontrou. John se levantou da cadeira e pousou a mão na testa dela. Agora você precisa dormir, mas eu estarei aqui quando acordar. Que seu descanso seja repleto de bons sonhos e que apenas coisas boas habitem seu coração e a sua mente. Lily abriu os olhos e viu Adão encostar o dedo na fronteira líquida do Éden. No mesmo instante, uma onda de energia e água a atravessou.
iluminando seu corpo como se fossem partículas vivas. Todas as vezes que a tocava, ele dava uma risadinha. Eva estava hipnotizada pelo fascínio dele. Isso é alegria, pensou Lili. Adão atravessou a fronteira e saiu do jardim. Ele se agachou na grama como um menino brincando de esconde-escondes. As duas o seguiram, contagiadas pelo entusiasmo dele. Eva explicou para Lili que havia semanas Adão vinha seguindo o rastro de uma criatura nas fronteiras do jardim. Sempre que se aproximava, a criatura desaparecia na vegetação rasteira ou dentro de um buraco, deixando para trás apenas um borrão de cores em movimento. Embora aquelas longas horas de espera não tivessem ajudado a apanhar sua presa, durante a caçada ele acabara descobrindo muitos outros seres que viviam na copa das árvores ou debaixo da terra. Camuflado com a lama acobreada da margem do rio, Adão se esgueirava pela relva, movendo-se como uma brisa quando foi surpreendido. A criatura que vinha perseguindo estava a poucos centímetros do seu rosto. O susto foi tão grande que ele caiu para trás, mas depois começou a rir. Lili, porém, ficou chocada. Era a serpente que ela havia encontrado na sua primeira visita àquele lugar. Sinais de alerta dispararam em seu íntimo. Ela olhou para Eva, que também parecia aflita. — O que vamos fazer? Sussurrou Lili. — Não cabe a nós interferir, respondeu Eva, a voz deixando transparecer sua frustração. Por que não? Pensou Lili. Mas havia notado o tom de advertência nas palavras de sua mãe e achou melhor não falar nada. O corpo da serpente era tão grosso quanto o tronco de uma árvore. Sua cabeça oscilava, os olhos pretos penetrantes como ônix encravado no couro amarelo-ouro. — Por que você me persegue? Uma língua fendida protegeu-se da boca para fora para saborear o ar. — Você fala! Exclamou Adão. Não se comunica de forma rudimentar como as outras criaturas. Suas palavras são claras, são como as melodias do querubim. A cobra ergueu a cabeça do chão, fitando os olhos de Adão. Seu capuz se abriu. Lili sentia sua pulsação acelerar à medida que uma combinação de medo e fúria crescia dentro dela. Havia algo muito errado ali, mas ela não conseguia encontrar as palavras para definir o que era. Eva segurou seu cotovelo como se tentasse contê-la. — Você é um ser maravilhoso. Adão estava admirado. Em todas as minhas explorações, nunca encontrei nenhum outro como você, nem mesmo no Jardim do Éden. Diga-me, o que você é? A serpente não respondeu imediatamente. Apenas fitou-o enquanto executava seus movimentos sinuosos. Sou um animal selvagem e sábio dos campos, declarou por fim. Meu domínio está além das fronteiras do Éden. E você, ao mesmo tempo tão frágil e tão destemido, quem é? Sou Adão, o filho de Deus. Adão, não fale com essa criatura, gritou Lili, mas Adão não a ouviu. A serpente, entretanto, virou-se na direção dela.